Olá, como é que vai? Tudo bem? Quem fala é o professor Piscator e hoje mais uma pérola preciosa aqui que muita gente do Rio já deve conhecer, mas o restante do Brasil com certeza ainda não conhece bem. Ele aqui, você olha assim, quem é ele? É mestre, o que é, mas na verdade ele é um enxadrista, jogou desde 1900 e começou a jogar com mais frequência. De que ano, Lucas? Eu comecei a jogar de verdade, meu primeiro torneio foi em 2003. Em 2003 Pronto, eu em tinha 4 anos. 2003 inicia-se nas competições. Hoje está aí trabalhando na parte de ações, né? Bolsa de valores, essas coisas. Ele vai explicar um pouco, que eu não sou tão entendido nesse assunto. Mas não é à toa que ele está sendo convidado para dar entrevista, porque a gente com certeza vai tentar ver o que é que o xadrez, de alguma forma, ajudou no seu trabalho e nas suas visões de investimentos e tudo. Então, Lucas, muito obrigado aí em público. Quero agradecer pela sua disponibilidade. Nosso horário se chocava muito e a gente passou quase uns 3 meses aí tentando encaixar um horário, hora ele podia, hora não. Outras vezes eu me confundi o horário, aquela confusão toda, e hoje a gente está concretizando isso. E eu quero que vocês que estão assistindo prestem atenção, de repente compartilha essa história pessoal do Lucas, que pode ajudar aí o pessoal jovem que está meio perdido, sem saber o que é que faz, e como superar aí os desafios. Então, Lucas, muito obrigado, parabéns aí pela organização do seu tempo e obrigado aí pelo respeito à nossa entrevista. Então, vou deixar você se apresentar aí para depois começar as perguntas inicial. Então, Lucas, o lance está com você e se apresente ao público. Seja muito bem-vindo. Obrigado, mestre. Primeiramente, boa noite. Então, meu nome é Lucas Peixoto, tenho 22 anos, mesmo com essa carinha de 17. E, como o professor disse, eu jogo xadrez desde 2003, quando eu tinha 4 anos. Mas quando eu falo jogar, né, acho que é muito mais no aspecto de competir. Eu aprendi a jogar com 3 anos, com 4 eu comecei a competir, joguei meu primeiro torneio estadual sub-8. E desde então foram diversas competições, entre derrotas e vitórias, títulos e tristezas. Mas eu acho que o xadrez tem um papel fundamental na minha vida, assim como tem na vida de todo mundo que está envolvido nesse meio, que é um ambiente encantador. É um ambiente que te prende, é um ambiente que faz com que você crie muitos laços, laços de amizade, enfim. É um ambiente que você fica muito preso nesse nicho, e não falo da forma ruim, tá? Não me entenda errado, falo de uma forma completamente palpável, de uma forma completamente boa, assim, pelo lado bom da palavra, tá? Ok. Como o professor mesmo disse, jogo xadrez há um tempo, e estamos aí para responder umas perguntas e me apresentar um pouco, falar um pouco sobre xadrez, sobre mercado financeiro, contar umas histórias, umas piadas, o que vier pela frente. Ok. Então, Lucas, me fala aí, e aí ele já vai dar um presente surpresa para a gente. Quem lhe ensinou, que eu já quase que deduzi de tabela, quem lhe ensinou, e detalhe, como você foi ensinado aos 3 anos, se você pudesse lembrar, como é que foi a sua reação? Você achou mais bonitinho as peças, queria criar história, ou já foi aprendendo mesmo os movimentos, não só uma coisa mais lúdica, mas já os movimentos das peças? Fala um pouco quem foi, com que ano e como é que você tente se lembrar, se conseguir, porque você era muito novo, o que é que você pensava como criança? Era um joguinho de boneco? Como é que é isso aí? Fala aí. Então, para mim, é muito natural falar sobre xadrez pelo meio que eu fui criado, pelo meio que eu tenho convívio. Meu pai é mestre de xadrez e vive de xadrez desde que eu me entendo por gente. E sempre eu acompanhei em relação a dar aulas em algumas escolas e por ter que trabalhar e ter e já estar trabalhando com criança, então acabava me levando e tudo mais. Eu sempre tive contato com o xadrez, contato com as peças, e a gente costuma dizer que o horário de diversão do profissional de xadrez ele gosta de usar jogando xadrez. É, Nos momentos que ele estava se divertindo também, eu também estava lá assistindo enquanto ele se divertia jogando xadrez, estava que jogando um legal. blitz, enfim. E a partir disso, eu realmente seria leviano se eu dissesse que me lembro totalmente disso. Essa história é meu pai que conta.
Então, não sei se é verdade ou não, mas eu acredito que sim, porque eu sou uma pessoa muito objetiva. Em determinado momento, eu comecei a pedir para ele me ensinar a jogar, visto que ele estava jogando a todo tempo e eu queria estar nesse meio. A criança quer entrosar, né? Ele falou, e ele sempre me enrolava e tal, deixava brincando com as peças, até que um dia ele resolveu me ensinar. E aí me apresentou cada peça, esse é o peão, esse cavalo, esse é o bispo, enfim. E aí, no momento, ele falou assim, arrumou as peças bonitinho e falou, o objetivo do jogo é pegar o rei. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o rei dele e sair correndo, dizendo que eu ganhei, que eu fui mais rápido. É Que verdade, não, é onda! verdade, sim, não, Que não faço história ideia. massa! Essa para mim foi novidade. É a primeira história que o menino dá o checkmate logo após aprender o nome das peças. Que massa, que história fantástica. Quer dizer, você já demonstra desde pequeno ser muito objetivo. Seu objetivo é esse, eu já ganhei agora, né? Exatamente, o objetivo é um só. Então, assim, me foi apresentado o objetivo, a gente cumpre, né? Eu acho que o xadrez também tem muito disso, né? Você, na verdade, é um exército contra o outro, onde você tem que cumprir um objetivo. Obviamente, para as crianças, o objetivo é muito mais fácil, muito mais trivial. No entanto, não deixa de ser verdade, não deixa de ser uma metáfora de como deve ser feito, de como é feito de fato. Ah, legal, muito legal. E quando você aprende tudo, você lembra assim, por exemplo, fora seu pai, se você na escola jogava, já conseguia ter alguns resultados, ou só jogou depois? Como é que foi agora essa evolução de jogar com outras pessoas, se frequentou clube ou só quando tinha tal ano? Fala um pouco esse momento agora. Então, acho que foi um movimento muito natural em relação a jogar e frequentar clube e tudo mais, visto que aqui no Rio de Janeiro, não sei como é que é no resto do Brasil, mas acredito que seja parecido, tá? Para a Federação do Rio de Janeiro, para você conseguir jogar uma competição de âmbito é, estadual, que tenha coligação com a própria federação, você tem que estar federado por um clube, tem que estar federado por um clube e esse clube tem que estar associado à própria federação. Então, como meu primeiro torneio foi o próprio campeonato estadual para crianças até 8 anos, e no ano em questão eu só tinha 4, eu já estava associado a um clube. E desde então, desde meus 4 anos, e aí eu continuei jogando, com meus 4 anos já consegui, até no estadual, até 8 anos, vencer algumas partidas, enfim, comecei a ir demonstrando que eu tinha uma, uma curva de evolução a trilhar nesse meio. Foi muito natural para mim continuar competindo e visto que os resultados começavam a aparecer, seguir nesse âmbito de treino, vai em clube, compete, treino, vai em clube, compete. E, como você me perguntou, jogar contra as pessoas, escolas e tudo mais, eu acho que eu posso falar disso um pouco mais para frente, mas, assim, já dando abrindo um parênteses aqui, eu digo que o xadrez foi fundamental para me dar tudo que me deu, pelo aspecto de que, hoje, se eu estudo para me formar numa faculdade boa, foi graças a uma escola boa que eu pude estudar e foi graças a uma bolsa para jogar xadrez pela escola. Ah, que legal, que legal, que legal. Então, Então, quer assim, dizer, você começa a competir já novo, já em clube, né, que é a condição de poder participar de torneios, e aí a questão da escola e da faculdade, em função do seu desempenho, graças também à orientação e o conhecimento que seu pai já lhe passou, que o pai dele é o Wagner Peixoto, mestre FIDE, então, com certeza, além de ter ensinado bem, avançou bem aí no seu nível. Então, à medida que você começa a se destacar nos torneios, você consegue um feito aí que é muito importante, até para mostrar às pessoas que a relação xadrez e escola ela é muito próxima. Então, como é o nome do colégio que lhe apoiou quando você estava nessa escola? então, eu sempre estudei em escolas tendo bolsa para disputar, quase Certo. sempre na minha vida. Então, meu primeiro colégio que de fato foi, eu sabia que ia entrar para jogar xadrez, porque era até um objetivo do colégio, foi o Elite aqui no Rio, Então, sistema vou Elite. parabenizar todas as escolas e faculdades que apoiaram o Lucas. Então, como era o nome da primeira escola que apoiou? Eu comecei numa escola de bairro, no bairro onde eu morava em outrora, que se chamava Centro Educacional Viana do Couto. Viana do Couto, ó.
parabéns aí pelo apoio ao Lucas. Quem mais? Vai falando aí que a gente vai divulgar. E, posteriormente, eu fui para o Sistema Elite de Ensino, que é um sistema bem conhecido aqui no Rio. Elite de Ensino, é isso? É isso. Elite de Ensino, parabéns por apoiar o xadrez. Quem mais? E aí foi isso, eu me formei no Elite, então eu me formei em 2014, 2015, eu formei em 2015, então 2015 até 2015 eu joguei xadrez pelo Elite. Então, Elite já é a faculdade, é isso? Não, Elite foi uma escola, né? Certo. A faculdade, minha faculdade, eu estudo na PUC aqui no Rio. É estadual, né? E Estadual. Ou é não, federal? A PUC Não, a a PUC PUC, é católica, né? Privada, né? a Privada. PUC é católica, é isso, é privada. Não tem nenhuma ligação com a PUC xadrez, até porque no âmbito universitário é muito mais. Não tem Entendi. a mesma pegada. Mas hoje em dia eu costumo dizer isso até a faculdade, por quê? Porque atualmente eu tenho uma bolsa na PUC de 100%. Legal. Legal. Que eu consegui, não tem nada a ver com esporte, nada assim, eu consegui por nota de fato. Eu Pelo só digo que eu mérito do consegui. estudo mesmo. Legal. Exatamente. Eu só digo que eu consegui esse tipo de nota porque, em outro hora, eu consegui ter um colégio bom para estudar, um material de apoio melhor, Isso, enfim. Lucas, Eu é tive mais verdade. oportunidades que me levaram até esse fim. Mas, de qualquer forma, parabéns aí à PUC, porque não é à toa que ele se destacou e, com certeza, tem uma relação muito próxima aí com o xadrez. Então, vocês começam a observar como é a evolução de um jovem que começa a demonstrar já desde cedo gostar de coisas complexas, ser objetivo dentro da complexidade, e aí já mostra aí que existe um histórico das escolas entenderem que é importante um apoio ao estudo, que é um esporte que literalmente funciona através de estudo e prática, né? E aí você começa a frequentar aí as escolas, não paga mensalidade, está aí apoiado, as notas boas. E quais são os primeiros torneios aí que projeta mais ainda você antes de entrar na faculdade? Então, cara, acho que é difícil falar de alguns torneios específicos, né? Durante esse tempo eu joguei muitos torneios, não tenho ideia, não consigo dizer quantos, assim, mas com certeza eu Quer joguei dizer, mais de você 100, 200 jogou torneios, muita mesmo, né? Muito mesmo, né? joguei bastante. Mas eu acho que eu consigo chegar nessa trajetória quando eu tinha em 4 anos eu joguei o primeiro estadual, fui o mais novo a jogar o estadual. Que Eu legal! acho que esse, 4 anos, ó, pessoal, 4 anos. eu acho que esse recorde se mantém até hoje, então de ser o mais novo federado, eu não sei, realmente não sei, mas eu acho que esse recorde se mantém até hoje. Que massa! Com 5, eu ganhei meu primeiro torneio, que era um torneio para crianças até 12 anos. Olha só, ganhou um sub-12, hein? Ganhei um sub-12, isso com 5 anos. Com 6, eu ganho o Campeonato Brasileiro Escolar. Também sub-12. Não, o Campeonato Brasileiro era por série na época. Então, assim, a antiga Tá. primeira série, e agora é o segundo ano, se eu não me engano. Então, ó, pessoal, isso que ele está falando, isso é uma prova que quando se começa mais cedo, o xadrez é muito mais natural, como se fosse comer, dormir. É uma atividade que foi frequente e constante e habitual nele, né? E, Lucas, quando é que você começa a entrar na faculdade? Como é que você concilia ou diminui um pouquinho as competições para estudar mais? Fala um pouco aí, até para as pessoas saberem como você se organizou nesse período de passar na faculdade e correlacionar com xadrez, como você fez. Então, eu acho que esse é um ponto bem interessante, visto que na época que eu comecei a estudar para a faculdade, foi a época que eu comecei a estudar, assim, que eu comecei ali entre os meus 15 e 16 anos, que eu comecei a visar a faculdade e afins, é a mesma época onde eu não mais joguei, mas melhor joguei, digamos. Que Acho que entre os meus interessante. 16 e 18 anos foi a minha melhor fase, cada torneio que eu jogava, eu ganhava 50 pontos de rate, praticamente. Uau, eu fico imaginando. Qual é seu rate hoje, só para a gente ter uma ideia? Eu não tenho ideia, mas eu tenho um pouco mais de 2.000. Olha só, tá vendo? E o que é legal é que, assim, pela sua fala, dá para perceber que é muito natural e você já está num nível, assim, mental que você correlaciona muito bem. Você sabe com propriedade, não, agora eu estou dedicando a outra coisa, mas mantenho aqui minha prática, menos do que deveria. E você tem
uma história diferenciada nesse sentido de conciliar bem isso aí e, ao mesmo tempo, quando você entra na faculdade, o que é que você tem percebido na faculdade que você acha que começa a ajudar você, o xadrez, mesmo que você tenha diminuído de prática? E o que é que você poderia dizer assim para as pessoas que acham que não tem relação, xadrez e faculdade, o método de estudo que você já começou a aprender com o aprendizado aí, com a orientação dos seus pais, planejamento de estudo. Então, como é que você faz aí a sua análise desse momento na faculdade? Então, eu acho que é um momento que a gente consegue traçar diversos tipos de paralelo. Assim, eu acho que o xadrez, visando o xadrez de forma geral, você consegue traçar um paralelo com qualquer aspecto da sua vida. Para mim, isso é muito simples e é muito claro. Então, assim, tudo na vida tudo na vida você consegue traçar algum tipo de conexão que você aprende no xadrez, seja em relação à paciência, seja em relação a aprender a competir, seja em relação a aprender a lidar com as derrotas, aprender a lidar com as vitórias, principalmente. Então, assim, eu acho que qualquer tipo de paralelo pode ser traçado em qualquer âmbito. Mas eu acho que, visto para a faculdade de forma geral, acho que é bom destacar um primeiro momento onde eu começo a estagiar durante a faculdade e o pessoal sabendo que eu comecei a trabalhar numa empresa que comprava outras empresas, botando assim, de uma forma bem generalista, tá? E minha primeira apresentação em relação minha primeira apresentação pessoal para a empresa foi uma apresentação relacionando o private equity, que é essa estrutura de empresas que compram outras empresas, com o xadrez. Eita, pegou na veia o pessoal, hein? Pegou na veia. Eu acho que você se destacou aí muito, porque os caras talvez nunca tenham ouvido falar essa relação, né? Então, assim, exatamente. Então, assim, foi em relação a controle de tempo, e o que você consegue traçar o paralelo perfeitamente em relação a planejamento, em relação a quebrar metas quebrar o objetivo em metas. Então, assim, toda essa questão tá totalmente ligada e tá totalmente ligada à nossa vida também. Eu me considero uma pessoa muito, digamos, fria, não no mau sentido, pelo amor de Deus, mas em relação, por exemplo, fazer uma prova, eu não sinto nervoso para fazer uma prova, qualquer coisa parecida, tá? Eu acho que isso tem influência direta no xadrez, tenho certeza que isso tem influência direta no xadrez, que é um ambiente que você começa, principalmente no ambiente competitivo, você aprende a controlar a sua ansiedade, você aprende a se concentrar melhor, porque é isso que faz você vencer as partidas. Você aprende um método de estudo, você aprende a analisar suas derrotas, entender onde você está errando, onde você está acertando. E agora, traçando um paralelo de volta para a faculdade, eu acho que isso é tudo aquilo que a gente vê na faculdade também. Então, assim, em relação a você conseguir se planejar para estudar, em relação a você conseguir conciliar um trabalho com a própria faculdade, então a gestão do seu tempo é primordial, e por aí vai. Os exemplos são infinitos. Ô, Lucas, dá para perceber que, assim, você é um cara extremamente bem articulado com as palavras, você raciocina muito rápido e você consegue rapidamente fazer sínteses, que isso é uma dificuldade para muita gente. Eu poderia alegar que, além do xadrez, talvez o momento de você estudar também livros de xadrez e coisas a mais faz com que você tenha essa riqueza de vocabulário, porque, veja, é muito comum no ambiente do xadrez as pessoas naturalmente, às vezes sem nem fazer curso de inglês e espanhol, conseguir ler livros de xadrez, até porque a linguagem é mais simples, de inglês e de espanhol, e naturalmente você desenvolve habilidades linguísticas, até de se pronunciar e tudo. Então, fica muito claro assim que você é muito bem articulado, e isso para dentro de uma área de exposição de um tema em público, como também na hora de um trabalho em grupo, isso deve ser um diferencial. Então, você acha que isso traz raízes do xadrez e, consequentemente, esse apoio que você ganhou da faculdade, que não é por causa do xadrez, mas você sabe que deve ter vínculo, fez com que a sua apresentação e o seu conceito perante a universidade, que até então achava que você era mais um, fez essa diferença, ou o Piscator está viajando demais com o prazer de falar mais um benefício de xadrez? Vai lá.
Eu acho que seria lindo se eu viesse aqui e concordasse exatamente assim, não, porque eu li todos os livros de xadrez e agora eu falo muito bem. Mas, assim, para ser sincero, assim, eu nunca li um livro de xadrez inteiro. É mesmo, que coisa interessante. Nunca. Mas lê outras Já coisas. li, eu leio muito, tudo fora xadrez. Ah, então tá aí, certo. Então, por exemplo, eu leio principalmente sobre economia, sobre finanças, enfim, Olha aí, que é pessoal, tá minha vendo área de você? trabalho. Mas, assim, acho que é o principal tipo de leitura que eu tenho, de forma geral. E já é grande coisa, né? Mas, eu acho que é um hábito que a gente precisa ter. Assim, É verdade. eu não consigo, eu não consigo ver minha vida de fato sem que eu lesse todos os dias e tivesse esse tipo de hábito. Por que eu digo isso? Eu acho que é uma forma de se enriquecer de todas as formas possíveis. Eu não estou falando só de se enriquecer em relação ao vocabulário, mas em relação a você enquanto pessoa, você se descobrir melhor, você ler aquilo que faz com que você entenda, você compreenda o mundo de uma forma melhor, ou até se compreenda de uma forma melhor. Então, assim, eu acho que é que nem aquele velho ditado, né? Para qualquer tipo de. Para todo pé descalço tem um sapato velho. Para qualquer pessoa tem um livro. Gostei dessa. As Como pessoas que é? não gostam disso. Repete aí de novo. Gostei. Essa eu não conhecia. Para todo sapato velho. Para todo pé descalço tem um sapato velho. Ah, para todo pé descalço tem um sapato velho. Gostei dessa, viu? Rapaz, você é danado mesmo. Agora, é interessante isso, né, pessoal? Quando a gente fala isso, e logicamente ele foi muito correto nesse sentido, a habilidade da leitura, ela também é comprovada que a prática do xadrez faz isso porque você começa a nível cognitivo e silencioso, fazendo articulações e projeções, e o natural, após ele encontrar a área dele, que é essa parte de economia e investimento, ele começa a devorar os livros, e não é à toa que as pessoas do xadrez naturalmente gostam de livro. Então, vocês estão vendo aqui que eu já mudei a tela aqui para mostrar que por que será, né? Que coincidência, né? E detalhe, garanto a você que aqui não tem os livros de xadrez dele, mas nós do xadrez, quem realmente praticou xadrez sério, quando eu digo sério, não quer dizer que tem que ser um grande mestre, mas assim, que entendeu esse universo de perder, ganhar, analisar erro e tudo. Então eu fico imaginando isso para ele, quando ele descobre a sua profissão, deve ser um prazer, e eu acho que muitos professores têm um carinho muito grande por você, porque você sabe que apesar de ter muita gente fazendo faculdade, mas não é todo mundo que vibra com conhecimento novo, né? Às vezes a pessoa, não, é difícil, e você demonstra assim que tem tesão mesmo no que você faz, e isso nos alegra muito, porque o xadrez aí, com certeza, faz você se encontrar com aquilo que faz sentido na sua profissão, né? E aí eu pergunto, quando você começa aí a trabalhar com essa parte de ações, fala um pouco como é que foi. Geralmente tem um processo seletivo. Se você puder dizer o que é que diferenciou, porque tem aqueles testes todos, de pergunta e entrevista, não sei se aconteceu isso. Então, fala um pouco aí para a gente entender sua trajetória, para poder a gente entrar no mundo das ações e o jogo de xadrez. Vai lá. Perfeitamente. Eu queria puxar um gancho disso que você falou, acho que é perfeito se fosse em relação a ter esse prazer pelo conhecimento. Né? Costumo dizer, cara, que ler é chato, que estudar é chato, mas adquirir o conhecimento é o que tem de prazeroso de verdade. Né? Então, você lê, quando você adquire conhecimento daquilo que você está lendo, é um prazer absurdo. Quando você adquire o conhecimento daquilo que você está estudando, faz valer a pena o sacrifício de você estar perdendo, em tese, perdendo o seu tempo exercendo aquela atividade. Então, assim, eu acho que essa separação é muito interessante e voltando naquela questão, né? Todo mundo ainda falta um pouco de se encontrar onde a sua literatura habita, né? Mas aí voltando para esse ponto que você muito bem mencionou em relação a processo seletivo, mercado financeiro, enfim, acho que botando aqui um processo bem rápido, como é que foi essa trajetória aí, eu vou fazer 3 anos já de mercado, isso. Eu comecei estagiando, como eu disse, numa empresa que compra outras empresas. Isso no mercado financeiro a gente chama esse instrumento de private equity. Como é o nome? E nada mais é do que
Private Equity. Equities. Equity de participações, de participações de outras empresas. E private porque, de fato, vem de fundos privados, são pessoas que não, pessoas comuns, assim, comuns como nós aqui, não temos acesso a esse tipo de estratégia, tá? Entendi. Uma vez que eu entrei nesse meio, o principal, a forma mais, o principal o mais difícil é entrar. A gente costuma dizer que é uma bolha. Então, assim, é um nicho onde todo mundo se conhece, onde todo mundo se fala, e eu acho que o principal é você conseguir quebrar essa inércia, que é ali essa bolha. Então, uma vez que você entra ali para você transitar nesse meio, eu acho que é muito mais fácil. Eu fiquei 1 ano estagiando nesse fundo, fui promovido lá dentro para trabalhar em uma das empresas onde eles investiam, só que eu odiei. Eu queria mesmo continuar trabalhando no fundo. Eu gostava dessa questão de estar próximo das decisões estratégicas de investimento. Pô, imagina, todo dia apareciam uns 50 ideias para a gente, de empresas menores que precisavam de investimento, e você está nesse âmbito de analisar essas empresas, de conseguir conversar com os caras, de discutir negócios, tinha tudo a ver com o que eu estava estudando, tudo a ver com aquilo que eu gostava. E no momento que eu saí desse meio, mesmo com uma promoção, mas para trabalhar direto numa empresa de fato, eu odiei. E aí eu quis sair. Nesse momento eu saí direto para uma corretora, que atualmente é a maior corretora da América Latina. Então, eu já tô há um pouco mais de 2 Se anos. quiser, pode falar, viu? Porque é uma forma de promover aí o pessoal saber que você é deles, né? Tá na equipe, né? Se puder, se não puder, não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu trabalho hoje na Faros Investimentos, que é o maior escritório private do Brasil, vinculado à XP Investimentos. Ótimo, ótimo. E você poderia dizer assim, será que nessa nova atuação você consegue ainda também ver algumas contribuições do xadrez ou se distanciou agora por causa da especificidade? Perfeitamente, assim, absolutamente tem contribuição do xadrez, e como eu disse, esse tipo de contribuições não são contribuições pontuais para diversos assuntos, são contribuições para a minha vida de forma geral. Então, assim, me ajudou a moldar eu enquanto pessoa, eu enquanto Lucas, e tudo aquilo que o Lucas vê, tudo aquilo que o Lucas lê, tudo aquilo que o Lucas acredita, tudo aquilo que o Lucas faz, de determinada forma, tem uma pitada de xadrez no meio. Então, assim, por exemplo, eu comecei no mercado, uma forma que eu usei para me destacar, principalmente, foi tendo um raciocínio lógico rápido, e com esse raciocínio lógico rápido, que muito trazido do xadrez, eu aprendi programação, linguagem de programação, enfim. Isso foi uma forma HTML, CCE, como é? CSS, JavaScript. SQL, Python, VBA, todos esses tipos de linguagem. Que massa, que massa. É uma grande área, é uma área bem promissora. Então, me aproveitei disso para conseguir uma vaga, né? Conseguir estar ali no meio. E, assim, para o pessoal que... Já deixando uma dica aí para o pessoal que fala direto com o meu irmão, que gosta desse meio, que quer entrar, acho que o caminho é esse, cara. É só aprender, estudar um pouco de programação, aprender, começar a praticar. E, cara, que não falta vaga para esse tipo de pessoa, para qualquer âmbito. Seja para trabalhar em xadrez de forma geral, como xadrez, seja para trabalhar no mercado financeiro, seja para trabalhar num hospital. Sempre vai ter vaga para esse tipo de pessoa. Então, assim, eu acho que para quem gosta desse tipo de atividade, eu acho uma baita oportunidade. Tá vendo, pessoal? E, assim, o prazer de entrevistar pessoas assim interessantes no xadrez é esse. Veja um jovem, uma máquina de trabalho, uma máquina de objetividade e consegue ser sintético, ser verdadeiro, se dizer não aqui, eu ainda preciso melhorar. E eu fico imaginando, eu fico me projetando nos donos da empresa. Eles devem ter assim um carinho especial contigo, porque você deve ser uma força de trabalho fantástica e eu fico imaginando em alguns momentos você sendo convidado para participar de reunião, opinar e tudo. Eu gostaria muito, lógico que não dá porque isso é reservado à empresa, mas eu gostaria de ver isso e ver os olhos dos donos assim, dizer, rapaz, esse cara, a gente vai investir nele e vai ser um grande parceiro e quem sabe, Lucas,
no futuro você ser mais um parceiro, mais um dono ali junto da equipe, ou de repente estar fundando aí filiais, porque assim, olha que a gente está se vendo à distância, né? Mas eu sinto assim, por exemplo, eu já fui uma vez, raramente, contratado a uma empresa mesmo, para tomar uma decisão final entre duas pessoas escolhidas pelos donos em relação a aqueles processos seletivos de contratação. E me contrataram como um jogador de xadrez para observar o que eles não observaram. Então, eu fico imaginando assim, eu observando você num processo desse, entrando em novos desafios, eu não poderia lhe avaliar porque você conquista rapidamente a pessoa que entende como é difícil encontrar pessoas proativas. E aí, proativa quer dizer, não, eu quero pegar, mesmo que o desafio seja maior ainda, mesmo que não seja dominando tudo, e eu achei muito bom essa sua observação de dizer, olha, eu fiz esses cursos de linguagem e foi um diferencial também. Então, você hoje, para aquelas pessoas que você sabe que tem gente assim, que fica dizendo, não, foi sorte para Lucas, e não sabe dar vírgula, um ponto do que você deve ter passado de estudar, de, às vezes, ter algum problema a nível de família, familiar e tudo, e ter que segurar a barra porque você está ali no início da sua jornada na empresa. Então, o que é que você diria para essas pessoas achar que, ele é sortudo, tal? Fala um pouco aí, defende um pouco isso para aquelas pessoas que acham que sempre eles são um coitadinho. Fala aí. Assim, eu acho que a sorte ajuda quem trabalha, né? Gostei. Eu tenho esse ponto de vista. Então, assim, como no próprio xadrez, né, a gente costuma dizer que ter um plano ruim é pior do que não ter um plano. Perfeito. E aquilo, então, assim, muitas vezes que, como você disse, acho que isso remete muito à proatividade. Nós somos assim, eu não sei o que fazer, mas eu quero fazer e eu quero aprender a fazer. Acho que essa questão, essa ligação direta que tem, faz com que diferencie pessoas que normais de pessoas que vão contribuir de fato para a sua estrutura, que vão contribuir de fato para a sua empresa, e pessoas que você quer ter ali na sua estrutura, quer ter como sócio, e por aí vai. E voltando nesse assunto de como é que foi esse trajeto em relação à sorte, qualquer coisa assim, eu acho que, assim, de verdade, não teve sorte no processo, tem muito em relação a preparo e trabalho, de fato, muita questão de preparo, trabalho, estudo, até porque, como a gente conversou aqui, eu não vim de berço de ouro, muito longe disso, sempre tive que estudar mais, trabalhar mais para conseguir chegar onde eu quis chegar, onde eu quero chegar. Acho que o desafio não para nunca, né? Mas eu acho que não tem fórmula mágica. É dormir tarde, acordar cedo e trabalhar de fato, e se dedicar naquilo que você faz, fazer com amor, que a sorte, como dizem, pode pintar para você também. Perfeito, perfeito. É uma máquina, pessoal, é uma máquina. Oi, senhor Wagner Peixoto. Apesar de você ser o pai, pode ter certeza que eu, como uma pessoa que estou conhecendo assim, é extremamente apaixonante ver um jovem assim. Ah, se o nosso Brasil todo fosse assim, hein? Porque tem muita gente fazendo corpo mole às vezes, com tanta vantagem aí e não quer dar o primeiro passo. Ô, Lucas, e nesse período aí de empresa e tudo, com certeza em alguns momentos que são novos aí para você, deve ter momentos que você se equivocou, se errou, e aí como é que você faz essa leitura dessa diferença com esse aprendizado do xadrez? Porque você sabe que no xadrez o perder ele é muito dolorido, né? Porque você não tem como botar a culpa no árbitro, na torcida, né? Então você sabe que, na verdade, nem seu adversário tem culpa disso. Como é que você, com essa experiência do xadrez, você poderia dizer, sem necessitar falar coisas mais secretas da empresa, por questão de segurança, mas que você poderia dar um momento assim no trabalho que você disse, olha, eu errei assim, mas consegui superar desse jeito, eu consegui conquistar os donos dessa forma, não sei, algo que pudesse o pessoal refletir sobre a questão de errar, né, que é humano, e essa forma de dar a volta por cima e mostrar que
todo erro, antes de tudo, é um aprendizado e após um erro, quando bem analisado, com certeza vai trazer uma vantagem superior. Como é que você poderia mapear aí nessa sua carreira, em algum momento que a gente pudesse conhecer dessa área? Eu acho que eu erro todo dia, cara. Assim, em algum aspecto eu sempre vou estar errado. Eu posso estar escrevendo um código excelente, mas posso estar dando uma volta um pouco maior. Então eu estou errando também. Acho que o principal é você saber se cobrar em relação a esses erros, saber como dar a volta por cima. Além disso tudo, bem ou mal, falando como eu tentei te apresentar ali um pouco no início pro pessoal, como eu trato de produtos financeiros específicos, muito pontuais e muito específicos para clientes específicos também, eu acabo lidando com um notion financeiro muito grande durante o meu dia inteiro. Então, assim, é muito fácil você confundir uma boleta, como a gente chama, em vez de comprar, vender, em vez de vender, comprar, ou fazer por cliente, ou qualquer coisa assim. Esses erros são totalmente comuns. Mas eu acho que o principal é você conseguir manter a frieza em relação a errou, beleza, como é que conserta, vamos consertar, reverteu, como é que resolve para o cliente final agora, resolve assim, tá feito. Quando você lida com a quantidade de cliente, dinheiro ou qualquer coisa assim, é muito fácil, no momento do erro, você vir que errou e você congelar ou qualquer coisa assim. Acho que o principal aprendizado é você conseguir ter a frieza para seguir sabendo qual o próximo passo, como é que o seu plano tomou um desvio, né? Um desvio no caminho do seu plano, mas como é que você faz para botar o trem de volta no trilho e seguir. E ter essa frieza para conseguir fazer isso no tempo certo, e não o trem começou a descarrilhar, você ficou desesperado e deixou o trem continuar andando e piorar a situação. Eu acho que o principal ponto é isso, em relação à frieza e... Cara, já fiz erro que a gente chama de erro operacional no mercado, né? Que Cansei de legal. fazer erro operacional em relação a... Era para comprar tantas quantidades, eu comprei um zero a mais. Entendi, entendi. Então, ó, pessoal, agora vamos quebrar esse ritmo um pouco agora de ações e vamos entrar agora, mostrar uma partida que ele trouxe aqui para a gente analisar junto, até para vocês verem agora, ele deu um banho aí de show de informações, lógico, de maneira sintética, porque ninguém aqui é um especialista, só ele que é. Então, agora a gente vai ver ele no xadrez e eu quero que vocês observem o que vocês absorveram dessa apresentação dele, falando um pouco do seu trabalho, da sua atuação, e a gente vê também no xadrez, e olhe que eu só vou fazer a análise da partida, vou deixar ele totalmente à vontade para ele fazer alguns raciocínios e vocês mesmo deduzir, não precisa nem a gente falar, para vocês terem uma ideia que o xadrez está dentro dele, ele só faz mudar o foco onde ele joga a força dele agora, dos aprendizados do xadrez. Então, aqui uma partida, a gente vai compartilhar agora aqui a tela. Após a partida, a gente vai falar dos momentos mais especiais do xadrez e a mensagem dele aí. Então, vamos aqui. O Lucas está de brancas, tá? Então, o Lucas está jogando aqui contra o Sidney Mary, eu acho que é, ou é Mari. Sidney Mary. Essa partida foi jogada num aberto em São Paulo, né? Partida clássica, quer dizer, de 90 minutos mais 30 segundos. E vamos ver aqui a partida dele. Isso foi que ano aqui? Deixa eu ver. Foi 2016, tá? Então, vamos lá. Cadê aqui? Pronto. Então, Lucas de brancas, peão de rei. Você sempre joga peão de rei, Lucas? Ou foi um momento, a Sempre. decisão? Todas as partidas de brancas é peão de rei. Pronto. Então, para quem não sabe, são linhas abertas, então pode se tornar também depois fechada, mas a princípio o desenvolvimento é rápido e tem ataques aí mortais aí. Vamos ver como é que sai. Entra numa francesa, que é semi-aberta. Ele entra na tradicional mesmo francesa. Desenvolvimento de peça. De início, as brancas já constrói aqui, ó, uma estrutura. Eu vou botar em verde, que é melhor. Uma estrutura de verde. Aqui, pronto. Uma estrutura centrais de peões, né? E as negras vão pela lateral tentar quebrar isso aí. Então, é uma linguagem simples para quem não conhece, mas bastante conhecida para a gente.
Aqui, ó, não pode tomar. Se o cavalo tomar aqui, ó, ele toma de volta o branco. E quando a dama vem capturar esse peão, aí tem esse lance fatal aqui, ó. Cheque. E ganha a dama de graça, ok? Só para quem não conhece. Bispo D7. Roque. Tomou. Agora o Lucas está sendo testado, que é o seguinte, não tem o cheque, mas existe a variante aí com muito ataque para as brancas, né? Em função desse peão. Então vamos ver o Lucas agora. Cavalo de BD2. Pode comentar, viu, Lucas? Qualquer coisa que você lembre do tempo, tal. Então, essa partida aqui foi uma partida bem até interessante pelo aspecto seguinte. Eu jogava contra esse cara que sabia que só jogava francesa. E eu, não vi, e eu já vinha jogando no Gambito Cortinói, né? Que é esse aí com cavalo tômico e tudo mais. Só que, pô, a última partida que eu tinha jogado isso não tinha dado muito certo. O cara sabia a teoria inteira, porque como eu jogo praticamente as mesmas coisas, preparar para mim é fácil. E aí, nesse momento, eu lembro que uma vez eu vi uma partida do meu pai jogando esse cavalo D2. E o principal aí, não é o Interessante. cavalo D2, se eu não me engano, o principal é trocar e cavalo C3, trocar e o próprio cavalo D2 ou trocar e torre A1, alguma coisa assim. O que ele está dizendo é isso aqui, ó, pessoal. É trocar o cavalo. E depois o quê, Lucas? Não, é até um lance antes. Em vez de jogar cavalo BD2, Então deixa o eu principal voltar. é trocar os cavalos. Certo. Certo. Entendi. Então, cavalo Eu joguei D2. esse cavalo BD2, que é uma linha um pouco menos usada, mas eu lembrava um pouco das ideias e eu quis surpreender um pouco o adversário para ter esse elemento surpresa, né? Visto que eu Nesse sabia que ele momento ia que olhar minhas você partidas. faz o cavalo de BD2, você sente que ele para e pensa um pouco mais ou ele joga rapidamente? Não, nesse momento ele travou assim, ficou uns 10 minutos só nesse lance. Olha aí, ó. Acabou-se o livro dele, né? Exatamente. E aí é o momento que a gente costuma dizer que virou xadrez, né? Então, assim, o É, cara não tem mais teoria, agora vai ser eu contra o meu adversário e que vai ganhar quem jogar melhor. Vai ser E quem preparou detalhe, melhor, né? quem fez Você melhor com teoria. peão a menos, ainda tem isso, né? Exatamente. Você melhorando aí as peças, preparando a conjugação das torres, defendendo o B2 para poder tirar o bispo. Agora está ameaçando o bispo E3, né? Ele vai Exatamente. O lá. principal também é tirar a casa H6 do cavalo. Esse, para ele, aí, tirando a casa H6, ele não consegue fazer o rock menor. Legal. Sustentando aí o peão, desenvolvendo as peças e conjugando aí as torres. Tá muito interessante essa linha, viu? Porque seus bispos aí, eu digo para os meus alunos, quando o bispo está assim nas duas diagonais, num raio desse desenho aqui que eu vou fazer, ó. Isso eu chamo as duas giletes do barbeador, são perigosas, né? Então, isso aí no futuro, dois bispos bem centralizados, né? O seu cavalo desenvolvido, dele ainda falta desenvolver, você já rocado, eu acredito que você tem aí um algo melhor aí, né? E com Lembrando que eu iniciativa. tenho que um menos, né? E ter um peão a Para menos. chegar na Você não posição. pode também trocar muito, porque pode ser decisivo no final, né? Então vamos lá. E o adversário já demonstra que quer diminuir aí as peças, né? Para fazer prevalecer o peão, né? Exatamente. Cheque, gostei desse lance. Gostei. Mas cheque Aqui, ó, pessoal, primordial, né? não pode, né? Jogar aqui, porque tem aqui, ó. E se tomar, cai a torre. Não, cai não, porque tá defendido, né? Mas na verdade tem o bispo G6. Joga G6, bispo toma, peão toma e dama toma, cheque. E depois cai o bispo de F6, né? O bispo, exatamente. Na Dama toma verdade, cai F6, o cavalo toma. cavalo, né? Cai o cavalo. Exatamente. Depois de dama G7, aí dama toma cavalo Você cheque. fica com um peão a mais e com domínio de peças aí e diminui as peças dele desenvolvidas. Boa partida, Lucas. Gostei.
joga rei F8. Aqui parece que tudo parou, mas deve ter aí um lance agora, vamos ver. Torre C1, gostei. Ativa a torre na coluna. Se botar para trocar é menos uma peça e o bispo de D7, que está doido para sair do bloqueio do peão de E6, volta para casa, que após trocar a torre, né? E, na verdade, estou ameaçando o bispo C7 que cerca a dama dele, né? Ah, legal, viu? Olha só, nem vi isso. Olha só, pessoal, para onde vai a dama se o bispo jogar aqui? E depois eu estou pegando a diagonal de D6, né? Ameaçando Ó, a não diagonal com o bispo pode, D6. não pode, não pode, não pode, não pode e não pode. Que menino malvado, rapaz, bem objetivo, hein? Rapaz, que lance, hein? E aí ele fechou o bispo. Você está sentindo que você é que conduz a partida, né? Exatamente, porque dá para ver que eu tomei rédeas da situação pelo visto que os lances dele são para evitar minhas ameaças. Isso. Então, eu gosto de jogar esse tipo de posição, onde você tá, mesmo que eu tenha um peão a menos, a imposição da partida é minha. É O verdade. adversário joga em função de não me deixar jogar. É. Ele fica se defendendo e você fazendo pressão, né? Olha, outra peça Exatamente. de novo indo. Olha quantas peças já tem aqui, pessoal. Eu vou botar aqui na cor verde. Olha só, o verde, toda vez eu confundo. Olha só o posicionamento das peças dele, ó. Tá? Se comparar os dois... Opa, botei vermelho, né? Se comparar os dois bispos... Ô, rapaz, cadê o verde? Se comparar os dois bispos da branca com os dois bispos das negras, os dois bispos das negras estão defensivos, com menos raio de ação, e o das brancas com mais raio. E o cavalo das brancas tem uma colocação melhor, mais avançada, ataca a peça, que é essa aqui, e o cavalo dele ainda está na casa inicial. Aí eu já acho que você está melhor. Não sei se é decisivo, mas eu acho que está melhor já aqui. A partida encerra em poucos lances depois disso, se eu não me engano. Rapaz, como a partida virou totalmente, ó, para defender, ele preferiu, para não botar o rei no centro, preferiu botar bispo E8, porque o bispo, quando recua, deixa aqui o peão defendido, né? Botar aqui com a cor verde. Poxa, toda vez eu confundo aqui. Agora, eu fiquei curioso o seguinte, torre E8 não pode não, né? Torre E8 aqui. Torre E8. Provavelmente eu tenha, talvez, já tem um lance que talvez seja candidato bispo G6, talvez. Bom lance, bispo G6. Bom lance. Eu acho que você também deve ter aqui um bispo E7, e ele é forçado a botar com o bispo, e aí você toma o cavalo com o peão aqui, não? Talvez. Exatamente. Bispo, Rapaz, torre você E8 com fez, bispo ele E5. agora está sendo forçado a se defender com bispo, porque de torre parece que tem esse arremate aqui, né? Jogou cá, bispo cheque, se defender de cavalo, cavalo toma peão. Vou botar aqui. Na verdade, qualquer peça, né? Só pode defender de cavalo se não é mate. Qualquer peça. E é mate, viu? Mate em 2, se Aí cavalo defender. Forçado, bispo cobre. E8. Pessoal, dá uma Na verdade, olhada na quantidade de peças ativas do Lucas. Presta atenção. Rapaz, eu apanho às vezes nessas cores. Ó, quantas peças ativas e as melhores peças das negras, as melhores são essas. Ó. Ou seja, são 5 peças avançadas das brancas e 2 restritas. E das negras, ó quantas aqui restrita. Eu gosto muito de usar essas cores, porque fica prático assim e não fica cansativo, né? Opa. dá o contraste bom, né? Peraí. Tem umas propagandas chatas agora que tá aparecendo aqui, peraí. Pronto. Então, vamos lá. Gostei. Dama G4. Dama G4. Qual foi a ideia aí? Não consegui entender. O principal de dama F3 É porque tá é manter atacado o. a dama, né? Tá atacado aí. É,
tem que tirar a dama para algum lugar e eu queria manter a dama agora eu mantenho um tema da cravada Né, e tá bom, continuo com a porque o pressão. bispo não pode tomar, que está cravado, né? E mantém a pressão ali. O cavalo vai ter que ficar ali em G8, porque se sair pela lateral, cai o peão, né? Bispo toma F6, peão toma e dama toma. Aqui, ó, pessoal, se o Exatamente. cavalo joga aqui, ó, aí bispo toma, peão toma, e cai o peão aqui com cheque, e aí é fatal, né? Porque Isso. Depois caiu o E6, aí morreu. é... Boa partida, Lucas. Uma partida extremamente agressiva e totalmente dominando o adversário. Torre Aí depois D8. desse torre D8, e aí acabou a partida com um lance que eu gostei bastante que Ah, foi já bispo C7. sei. Vou tentar chutar aqui. E olha que eu não estou analisando profundamente. É bispo C7. Bispo C7. Que lance, hein? Rapaz, Lucas, você, não sei se você conhece, mas Steinitz foi o primeiro a dizer que o acúmulo sucessivo de vantagens termina naturalmente aparecendo a posição de arremate, né? Exatamente. É Então você vê que tanta. o adversário estava se espremendo durante muito tempo, né? Ele estava aí fazendo lance para evitar meus lances e começando a se restringir de jogar. Estava abdicando de jogar. E quando você vai conseguindo espremer, alguma hora aparece alguma posição onde a tática tem seu valor. Boa partida. Aqui, ó, o pessoal atacou a dama e se a dama apenas sair, ele toma uma torre. E detalhe, a torre não pode ser tomada pelo bispo. Vou mostrar aqui, ó, se a dama sai, o bispo, opa, se a dama sai, o bispo captura essa torre e o bispo daqui não pode voltar porque fica em xeque, ó. Tá vendo como as coisas se tornam harmônicas por causa do desenvolvimento rápido e a colocação boas das peças e a pressão na hora certa. E aí terminou a partida. Rapaz, vou filar agora e olhar quantos lances foram. Foram, cadê aqui? Deixa eu tirar aqui a minha imagem aqui. Foram 19 lances, é uma miniatura, né? Uma miniatura. Bem rápido, foi bem rápido. Rapaz, vou fazer aqui um replay, botar no automático para o pessoal curtir aqui gradativamente. Vou tirar o computador, só para o pessoal curtir aí os lances. Parabéns, Lucas, uma partida que demonstra criatividade, coragem de entregar o peão e buscar o ataque, precisão dos lances de saber aonde pressionar com exatidão e a dominação de toda a partida através da melhoria sucessiva do espaço de cada peça, né? Até na recuada foi boa o dama F3. Parabéns, boa partida. Então, pessoal, fica claro aí, a partir dessa partida, que o que vocês verem agora nessa partida, quem entende de xadrez começa a entender que ele, no mundo das ações, está muito bem encaixado, bem conectado. Eu poderia dizer que as peças dessa empresa estão encaixadas porque tem mais um aí, um cara focado e preciso nas coisas que precisam ser feitas. Lucas, eu acho muito legal que, mesmo sem eu entender profundamente como você as ações, eu consigo perceber como pessoa e ver isso no jogo, e eu fico imaginando isso para o pessoal da empresa também, se conhecer o xadrez, vão ficar impressionados, porque você joga da mesma forma nas ações, com meta, objetivo, planejamento e rapidez na decisão precisa para ter o retorno alcançado do objetivo estabelecido. Parabéns, Lucas. Parabéns, ficou bem legal. E eu vou dizer, eu não achei que eu ia entender, não, mas fica muito mais claro entendendo o que você fala e depois comparando na partida. Aconteceu algo assim do tipo, uma situação que talvez por ausência de gente mais capacitada, era um intervalo e você conseguiu evitar um problema na empresa e depois o pessoal
ficou impressionado, alguma coisa assim que você pudesse dizer, sem entrar no segredo da empresa, ok? Só de forma geral, para a gente entender. Teve algo assim que você disse, ó, não tinha ninguém no trabalho e aconteceu isso e eu consegui prever aí um perigo, uma coisa nesse sentido assim, ou remediar um problema maior? Cara, com certeza, com certeza. Tava pensando, quando você estava falando, estava tentando lembrar de algumas situações aqui, como é que eu poderia colocar isso, né? Mas já aconteceram diversas formas em relação a você ver eu ver uma falha que estava acontecendo, que nunca tinha uma brecha para uma falha que nunca tinha ocorrido, mas existia essa brecha. E aí, sem ninguém perceber, como continuava dando certo, ninguém tinha percebido. Então, assim, fiz um movimento para primeiro, evitar com que a falha acontecesse e depois demonstrar que aquilo poderia vir a acontecer. Que legal, Então, quer assim, em dizer, você, relação... além disso, conseguiu mapear que certas medidas, se não forem tomadas, poderia gerar de novo esse erro, né? Exatamente. Eu acho que o principal foi que não chegou a acontecer nenhum erro. Mas Perfeito. foi uma questão que a gente viu que poderia vir a acontecer e como nunca tinha acontecido, como vinha dando certo, o pessoal seguia da mesma forma, seguia sem ter essa percepção. E por eu estar com mais atenção aos detalhes, estar olhando ali na vírgula que estava acontecendo, eu consegui achar um problema e aí eu fui primeiro corrigir, né, solucionar o problema e depois apresentar esse tipo de falha, enfim, e para a empresa de forma geral, desencadeou algumas revisões de algumas coisas que a gente já fazia. Que massa, que massa. Que massa, parabéns. Já, rapaz, eu estou impressionado. Eu acho que eu vou comprar um livro básico aí de ações só para poder conversar mais com você, que eu adorei isso aí. Para mim fica muito lógico as coisas. E vamos agora entrar agora na parte do xadrez emocional, que é você contar aí. Eu sei que deve ter muitas histórias, mas você tente se lembrar de duas histórias especiais que você pode dizer assim, piscatou. Essas duas eu nunca mais vou esquecer por causa disso, teve essa emoção. E aí você conta um pouco da história para a gente sentir essa emoção. Porque só você dizer, foi isso, e não dar um pouco da história desse fato. E detalhe, quando eu falo do xadrez, pode ser um elogio, pode ser uma recomendação, um prêmio, uma situação que você, na posição, resolveu e tudo. Uma coisa que você diz, Piscator, isso eu nunca mais me esqueço. Então, se tiver duas, ótimo. Se tiver uma, já é o suficiente. Então, o que é que você poderia nos dar de presente essa emoção para a gente sentir um pouco como você se sentiu? Então, acho que para buscar, de todas as histórias que eu já vi e vivi, principalmente no meio xadrístico, para buscar uma história especificamente, perdão, é, é muito difícil, assim, fazer essa seleção e depois eu vou selecionar aqui, depois eu tenho certeza comigo mesmo que eu vou reassistir e vou ver que eu poderia ter contado uma melhor. Olha, pode contar É, especial, pode contar uma engraçada, um gafe que aconteceu. Fica à vontade, porque o nosso público já sabe que essa é a parte que ou a gente se emociona, ou a gente ri, ou a gente fica refletindo. Então, fica tranquilo aí na variação que você queira dar aí. eu acho que eu gosto de contar uma estratégia que eu uso bastante. Estratégia não, né? Eu falo isso brincando principalmente, mas eu falo sempre com os amigos. Você tem que chegar num ponto de autoconfiança, principalmente, assim, eu acho que é uma linha tênue entre você começar a jogar de uma forma errada por estar autoconfiante demais e virar a soberba, mas eu sempre joguei de uma forma muito autoconfiante no seguinte, conseguir me impor em todos os aspectos contra o adversário em relação a tudo aquilo que tange o tabuleiro. Então, assim, o jeito que eu sento, o jeito que eu olho para o adversário, o jeito que eu encaro a posição, o jeito com que eu levanto, enfim, acho que tudo aquilo que engloba o emocional da partida inteira, eu gosto de dizer que eu quero estar mostrando que eu estou dominante, que eu estou confiante, enfim. E diversas vezes, isso já me salvou de diversas partidas. Então, assim, cara, já teve vezes que é bizarro, assim. Tipo, tá jogando a partida, tu faz um lance que é uma merda. Tu erra o lance, horroroso, horrível, horrível. Você vê que é horrível, e aqui, ó, Aquela pose de Lorde inglês, né? Toda. a pose não muda em momento nenhum. Teve um torneio, eu até reclamei com meu pai disso. A gente jogou um torneio de dupla. Foi aqui no Rio de Janeiro, no Hermes Classic.
Aí a dupla éramos nós dois. E aí eu fiz uma merda bizarra. Lance horroroso, assim. O lance dava uma peça em um. Era só o cara comer a peça. Comeu a peça. Perdeu uma partida. E meu pai começou, do meu lado, assim. Eu cutucando ele aqui, ó. Para de balançar, meu. No final das contas, isso aqui é um tubo carão. Ele aqui, não sei o quê. Eu falei, para de balançar, meu. Continua aqui. Não comer a peça, ganhar uma partida. Acho que assim, o principal é isso. Mesmo quando você tá errado, erra com certeza. Perfeito, que aí você ainda existe essa chance, né? Cara, isso já me salvou diversas vezes, assim, é bizarro como... Existe pro bem e pro mal, né? Então, assim, muitas vezes você acaba entrando confiante demais, ou qualquer coisa assim. Eu digo que um desses momentos com que eu tive que fez com que eu caísse desse salto foi no último brasileiro que eu joguei, os Jogos Escolares da Juventude, onde era só ganhar a última partida que eu era campeão. Joguei contra um adversário que, uma desta parte, era inferior a mim, era mais fraco que eu, tinha menos rating, enfim. E sempre, qualquer partida que a gente jogasse, eu sempre tinha não a mania, né? Mas eu tinha o hábito de ganhar, eu normalmente ganhava dele, assim, Quer nunca tinha dizer, tinha um perdido. score positivo, né? Exatamente, perfeito. Meu score era positivo. E na última partida eu já entrei. Eu perdi a linha entre confiança, perdão, e arrogância. Gostei. Entrei de nariz em pé, já vou ganhar, sou campeão, não sei o quê. Joguei, tava ganhando, até fazer um lance horroroso e perdi a partida. Última partida do O brasileiro. xadrez tem isso com a gente. Se a gente chegar orgulhoso, vai ser destruído, porque tem uma hora que falha mesmo. E interessante Eu até essa te, observação eu sua. até, te- eu até te mando o link depois. Essa matéria saiu no Globo Esporte, inclusive. Durante o brasileiro, filmaram a matéria de xadrez e tal, e falaram especificamente comigo, e filmaram todo esse, durante a partida e tudo mais. Que E aí tem legal. toda a matéria onde mostra isso, onde eu tô lá, tô jogando, e até que há um momento que eu perco, que eu perco o título. O cara que me ganhou nem foi campeão, ficou quase atrás de mim na competição, mas com que eu consegui me desfocar, com que eu consegui, com que eu consegui não, que eu tive essa soberba em achar que estava tudo ganho, enfim, e a queda disso tudo, e o cara, e essa questão de juntar os cacos para aproveitar isso como um novo aprendizado. Acho que esse é o principal. Você falou em relação às considerações, eu acho que o principal ponto que eu posso botar sempre é levar tudo como aprendizado. A derrota ensina muito mais que a vitória. Tem uma partida que eu joguei contra um falecido mestre internacional aqui do Rio de Janeiro, que eu fiquei melhor na partida e tudo mais, não sei o quê, mas fiz besteira e perdi. Para mim, essa foi uma das partidas mais importantes no brasileiro seguinte que eu joguei de categoria. Foi o sub-18 ou 16. Acho que foi o sub-16. Fiquei em terceiro, quarto, terceiro, por ali, enfim. Na última partida, eu joguei os 20 primeiros lances iguais à partida anterior. Só que eu já tinha analisado tudo que eu errei na partida anterior. Então, assim, eu entrei na mesma posição, onde eu sabia todos os planos, sabia onde eu tinha errado, sabia tudo que eu tinha que fazer, Quer consequentemente dizer, eu venci a você partida. entrou na abertura já corrigido pela partida anterior, né? Do aprendizado da partida Exatamente. anterior, ou seja, nunca postergar a análise, né, do erro, né? Exatamente. Eu acho que costumo dizer que foi a partida que mais me ensinou. Foi literalmente, eu peguei a minha derrota, vi tudo que eu tinha que fazer, analisar, perdi isso, reanalisei a partida e caiu de novo na mesma posição. Uau! Que massa. Então, assim, eu acho que o principal disso é sempre tirar o aprendizado e saber aprender com as derrotas. Saber aprender com os erros. Eles ensinam muito mais do que quando você acerta. Analisar a partida quando você acerta é lindo. Porque olha o lance que eu acertei, olha o lance que eu acertei, olha o lance que eu acertei. Beleza, aquela posição provavelmente não vai cair de novo, aquele lance com certeza você não vai fazer aquele lance de novo, mas a partida que você errou, você compreende por que você errou. Não é onde você errou, mas por que você errou. Como você errou. E aí, tendo esse tipo de aprendizado, você consegue corrigir isso para desafios posteriores. Enquanto na derrota, é muito fácil você analisar e falar, eu acertei, eu fiz isso, eu sou o melhor. Não, a derrota ensina muito mais. Eu acho que eu aprendi isso de uma forma muito mais dolorosa do que eu gostaria, mas me ensinou de uma forma excelente. Eu acho que isso foi muito mais do que um título, foi uma lição de vida.
Poxa, que massa, que mensagem massa. Você é uma máquina, rapaz, é impressionante. Olha, eu vou ligar para o seu pai para dizer, rapaz, me surpreendeu, seu menino. Eu já sabia um pouco de você através do seu pai, mas o bom é ouvir mesmo você falar que a gente vê o quanto você transmite essa vibração, esse pensamento positivo e, ao mesmo tempo, esse equilíbrio de entender que o erro ele faz parte da aprendizagem e você demonstra isso com muita clareza, até no xadrez, como também no seu trabalho. E aí, pessoal, mais uma entrevista. Agradecer aí ao Lucas, tá? E parabéns aí ao pai por dar essa estrutura, essa formação desse jovem talento. E eu vou dizer, eu tenho quase que certeza que ainda vamos falar muito dele aí, porque o céu é o limite e o homem é uma máquina nisso aí. Parabéns aí, Lucas. E Agradeço, vou me despedir aqui do pessoal, agradecer a vocês que estão assistindo sempre as entrevistas. E outra, vocês gostaram da entrevista? Clica no botão gostei, porque o próprio YouTube divulga muito mais para mais pessoas, porque tem muita gente que ainda não sabe o que é xadrez e muitas pessoas têm dito que essas entrevistas ajudam as pessoas a quererem aprender, ajuda as pessoas a quererem voltar a treinar, quem está parado. Então, se você assistiu essa entrevista pela primeira vez, não é inscrito nem nada, clica no gostei, se inscreve e clica no sino, que muita gente não sabe por que tem que clicar no sino, porque quando você se inscreve, você apenas está dentro do canal, mas quando você clica logo após se inscrever no sino, toda vez que a gente tiver um vídeo novo publicado, vai aparecer um sino ou no seu e-mail, ou na hora que você estiver na internet, dizendo que tem vídeo novo da gente, ok? Outra novidade é que após terminar essa entrevista, vocês vão ver as sugestões de vídeos. É uma tela com 3 opções de vídeos e o botão para se inscrever. Então, se quiserem assistir mais, para não ter que entrar no canal, procurar, você já vai ali e tem um monte de entrevista, tem um monte de aulas gratuitas, são 3 imagens, cada uma dessas tem um monte de informações. Então, parabéns mais uma vez, Luca, estou orgulhoso e imagina aí como sua família deve vibrar. Eu vou lhe dizer, se um dia eu for no Rio, faço questão de conhecer aonde você está trabalhando e olhe que se eu demorar muito é capaz de ver a sua própria empresa aí, porque os seus olhos brilham e eu acho que quando se tem uma águia, ela também quer dar o seu voo de autonomia. Então, se isso acontecer, faço questão de dizer que fazer de tudo para ver esse momento e estou muito orgulhoso de saber que você é um jovem assim tão bem focado, entusiasmado, que você sempre seja assim e agradecer ao público mais uma vez. Então, xadrez é jogo, xadrez é esporte, mas xadrez é, antes de tudo, uma ferramenta para a gente se desenvolver. E cabe a nós explorar um pouco essa ferramenta, porque depois que você entende estratégia, tática, sangue frio, calma, análise profunda do erro, você passa a ser um profissional e um ser humano muito diferenciado. Parabéns aí, mais uma vez, Lucas. É um estímulo. Eu espero que a sua entrevista não só seja eternizada, mas quando você estiver lá com mais de 70, 80 anos, um monte de geração que ainda não nasceram vão lhe assistir e entrar em contato com você, você já velhinho com os netos, dizendo, olha, foi aquele vídeo que eu me empolguei com você e hoje estou trabalhando com isso e aprendi xadrez e tal. Então, parabéns, Lucas, pelo exemplo, pela determinação e pela disponibilidade de abrir aí um pouco o seu coração e sua intimidade. Então, pessoal, vou terminando aqui. Um forte abraço e aguarde novas entrevistas. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.